você que está pensando em comprar um veículo elétrico, que tal a gente discutir um pouco sobre os tipos de veículos elétricos, as baterias, qual a melhor opção para você, consumidor, ter em casa para o seu dia a dia? Vem com a gente vai discutir um pouco mais agora. Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje é um tema que está demandando muita curiosidade por parte dos internautas, dos telespectadores, que é a eletromobilidade. Recebemos alguns e-mails nos pedindo para falar desse tema, então a gente vai no programa de hoje dedicar algumas considerações sobre o que é eletromobilidade, quais são os tipos de eletromobilidade, o que são veículos elétricos, quais são os tipos de veículos elétricos e, por fim, falar um pouco da questão das baterias, né? De carros elétricos, principalmente, que é um assunto que, digamos, está em alta no país, porque muita gente está cogitando comprar veículos elétricos, mas um grande problema, uma grande dúvida que para não é a questão das baterias. Primeiro, quais são os tipos de veículos elétricos que a gente tem hoje? Para vocês terem ideia, hoje nós temos veículos elétricos do tipo híbrido, do tipo plug-in híbrido e puramente elétrico, que isso em inglês a gente chama de PHEV, que é o híbrido plug-in, HEV, que é o híbrido, e EV, que é o veículo híbrido. Os veículos elétricos, por sua vez, eles são para mobilidade, então nós temos eles para fins comerciais e para fins pessoais. E dentro da seara pessoal, que é a mais demandada ultimamente, nós temos não só veículos do tipo automóveis, nós temos motos do tipo elétrico, temos quadriciclos do tipo elétrico, nós temos os scooters ou lambretas, como vocês querem falar, do tipo elétrico, nós temos também uma outra subcategoria recreacional, são os quadriciclos elétricos e os UTVs elétricos. E se a gente for extrapolar para a linha marítima, hoje nós temos lanchas elétricas, nós temos jet skis elétricos, que inclusive, né, a gente depois vai dedicar um programa exclusivamente para falar da linha recreacional de eletromobilidade, tá? E nós temos aí, se você for imaginar, para a linha aérea, também já temos hoje veículos elétricos de deslocamento tipo aeronave, que são os VTOLs, são os veículos elétricos leves. Temos super drones que carregam até pessoas e cargas. Então, no mundo de hoje, a gente pode imaginar que a eletromobilidade é algo que é um caminho sem volta. E cabe a nós, consumidores, conscientes da nossa responsabilidade socioambiental, abraçar essa ideia, porque afinal, a redução do efeito estufa, redução de emissão de gases poluentes, com uma pegada econômica, é tudo de bom para o planeta, para a natureza e também para o seu bolso. As baterias hoje são do tipo Blade e outros tipos diferentes. Então, elas são feitas de uma tecnologia completamente nova, que não tem o risco de vício, tampouco a questão da explosão de baterias não muito falada. É importante observar que ter um veículo elétrico, da mesma forma que você tem uma economia razoável em combustível, você precisa de uma infraestrutura mínima na sua casa para poder usá-lo. Como é que eu vou alimentar esse veículo elétrico? Atualmente, nós temos duas formas de alimentar o veículo elétrico. Ou usando um carregador ligado na tomada de 220 volts, geralmente é um carregador de pequeno porte, que vai demorar mais ou menos 7 a 8 horas para dar uma carga plena no seu veículo, ou você usa um dispositivo chamado Wallbox, que é uma caixa que tem a capacidade de carregamento, que tem uma potência maior do que o carregador, que pode ser monofásica ou trifásica. Geralmente o Wallbox, por ser mais potente, vai carregar em metade do tempo. Então, essa infraestrutura elétrica mínima já é um pré-requisito necessário que o consumidor deve ter em mente na hora de comprar um veículo elétrico. Com relação à infraestrutura, um ponto importantíssimo a salientar é que você deve contratar um engenheiro eletricista para fazer as adaptações necessárias no seu projeto elétrico da sua casa. Não podemos sair ligando o carregador elétrico em qualquer tomada, tampouco usar qualquer fio sem o devido aterramento por questão de segurança elétrica.
é muito importante, se você tiver dúvida, que contrate um engenheiro eletricista, ou então, se tiver dúvida, pode mandar um e-mail direto para a nossa empresa, BSE Consultoria, que nós damos todo esse tipo de consultoria de projeto, de melhoria e adaptação das suas instalações elétricas. Até mesmo sugerindo qual o tipo de instalação que você deve fazer para economizar mais energia. E por falar em economia, vocês já pensaram se é vantagem ou não ter um veículo elétrico? Alguém já parou para fazer essa conta? Eu vou aqui falar um pouco com base na minha experiência. Nós temos um veículo a combustão que usa gasolina, no valor atual, que gastamos em média R$1.000 de combustível por mês. Mas, engenheiro Genilson, o que você roda em um mês? Em média, rodamos em um mês 900 quilômetros. Às vezes, aberta-se 1.000 quilômetros. Ou seja, se você parar para pensar, um veículo elétrico de porte mediano hoje, com uma bateria cheia, não um tanque cheio, ele consegue rodar em torno de 350 quilômetros. Mas em um mês eu, em tese, rodaria quantos quilômetros? Primeiro, considerando o meu caso, considerando que a gente cada semana usasse uma bateria cheia, rodaríamos primeiro 1.350 quilômetros. Já rodaríamos mais com um veículo a gasolina. Mas e a questão do custo? Bem, uma bateria mediana hoje tem 65 kWh de energia acumulada. Então, se você fizer essa conta agora para o quilowatt-hora que é cobrado pela empresa de energia, no caso nosso, Equatorial Energia, é muito simples. Ela lhe cobra em quilowatt-hora. Você vai ter 65 kWh hoje, aproximadamente são R$65. Se você multiplicar por 4, já fica clara a conta que nós estamos falando de R$270 versus R$1.200. Então a economia aí já é clara. E um outro ponto importante é a questão do IPVA. O Estado do Maranhão, ele é signatário do acordo de ICMS, de isenção de ICMS e isenção de IPVA para veículos elétricos. Então, o seu IPVA durante o ano é R$0, independente do valor do seu veículo elétrico. Se ele for R$1 milhão, a gente sabe que o IPVA mediano é 3%, se não me engano. Então, seria, em tese, 3% de R$1 milhão seria 30 mil. Mas se for um veículo elétrico, ele é zero. É somente o seguro obrigatório do DPVAT. A gente tentou falar aqui de uma forma bem simples para vocês como funcionam os veículos elétricos, a infraestrutura mínima necessária, os cuidados que você deve ter na aquisição e na instalação do seu kit de carregamento. E aí, para completar, os benefícios socioambientais não podem ser esquecidos. Numa sociedade que a gente prega pela descarbonização, em uma sociedade que a gente preza por redução de gases emissores de efeito estufa, a mobilidade elétrica se torna mistério nessa parceria. Espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo gostoso, simples, didático. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem entender mais ou até mesmo já tenham comprado ou estão comprando veículo elétrico e precisam fazer essa revisão na sua instalação, entre em contato com a gente. A BSE Consultoria está aí para lhe atender, tirar suas dúvidas. Venha tomar um café no nosso escritório e aí a gente vai mostrar para vocês, fazer uma visita na instalação e dar a melhor forma, mais segura, mais econômica, mais viável, para que você possa desfrutar também da eletromobilidade no seu dia a dia. Até mais, pessoal!